Joia, gente. O Vitor ajudou bastante, então agora já conhece. Quem não conhecia a história de Jonas, agora conhece. A gente vai abrir o texto de Jonas. Procure na sua Bíblia, ache. Não perca muito tempo, pode ir no índice, para você não ficar batendo a cabeça. Jonas, capítulo 1. A gente vai passear nesse livro, então você deixa ele aberto, tá? Então a gente vai estar ali no capítulo 1, às vezes no capítulo 2, a gente vai dar uma passeada por esses capítulos. Bem, faz um tempo que eu queria falar de Jonas, e o Vitor queria fazer uma apresentação para as crianças. Ele falou, queria contar uma história. Eu falei, conta de Jonas. Só que eu falei, vai dar uma dinâmica bem legal pra gente fazer no culto também, como eu já fiz com a parte de companhia. O Jonas é o cara que fez tudo errado. Então às vezes você vê, tem alguém que chama Jonas aqui ou não? Pra mim não falar besteira? Não. Então tá, então posso falar. Então Jonas não foi, às vezes, vou colocar o nome bíblico no meu filho, e vai lá e coloca Jonas. Não deu certo. Pior só se colocasse Judas, né? Vou colocar um nome legal aqui, ou Judas é massa. Não, Judas não, então vou colocar Jonas. Então Jonas é o cara que não fez as coisas certas, tá? E as pessoas pensam que Jonas arrebentou. Não, ele fez tudo errado. Então Jonas é o anti-herói. Ele não é o herói, ele é o anti-herói. Por que ele é um anti-herói? Porque Jonas, ele queria resolver os problemas de Deus, e ele achava que Deus não conseguia resolver os problemas. E ele se recusou a abençoar os outros, tá? Então Jonas é esse cara. E Jonas comete 5 erros. 5 de cara. Primeiro erro: Jonas tem uma teologia certa e uma prática errada. Ou seja, Jonas tem uma ideia certa a respeito de Deus. Ele sabe quem que é Deus, mas a prática dele é errada. Ele faz tudo errado. Se você pegar então em Jonas capítulo 1, versículo 9, 1:9, diz assim. A gente vai deixar aberto em Jonas, tá? Que a gente vai dar uma passeada por aqui. Na tradução mais comum: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que faz o mar e a terra. Na NVI diz assim: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então ali os marinheiros perguntam: quem que é você? Ele responde, e ele dá a resposta corretíssima, mas a prática dele que é errada. Ele fala: não, eu temo a Deus. Mas se o cara teme a Deus, ele faz o contrário, ele desobedece. Mas como que ele teme a Deus e desobedece? Outra, ele professa que Deus é soberano. Então ele crê em Deus, diz que teme Deus, mas desobedece. Daí depois ele tem certeza que Deus é soberano. E hoje um dos estudos que a gente fez, é sobre a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Quem lembra disso? Quem já fez comigo? O que é Deus ser soberano? Deus estar no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Estava aí o Tommy, a gente perdeu o microfone sem fio, né, Tommy? Deus perdeu o controle porque ele não achou o microfone sem fio? Não. Deus está no controle. Só que isso é difícil para a gente imaginar. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando vê os aviões na Torre Gêmea, é um país teologicamente, na ideia, protestante. Ele vai lá e arrebenta a Torre Gêmea. E daí você tem que falar que Deus está no controle daquilo? O que o ateu questiona? Um ateu questiona justamente isso, que Deus não tem controle das coisas. E quando a gente fala que Deus é soberano, é que Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas. E Jonas fala isso, fala: olha, Deus, eu tenho que temer a Deus, mas desobedece. Ele fala: Deus é soberano, mas desafia. Ele fala que Deus é soberano, mas ele desafia Deus. Então, ele tem a teologia certa, mas a prática dele é errada. Como que é isso no dia a dia? É você conhecer aquele cara que se diz cristão, que se diz crente, que se diz religioso, e você sabe que o cara conhece várias coisas, tem tudo na ponta da língua, te cita versículo bíblico, e você vai falar um texto que nem você sabe onde que está o texto certinho, e ele já cita o lugar que está, o endereço, e você fica queixo caído, mas o cara é um chato. É o cara que tem a teologia certa, mas a prática é errada. E você fala: mas como é que pode? É igual Jonas. Ele tem a teologia certa, mas a prática dele é errada. Se você for ver Jonas, aqui lá no capítulo 2, ele começa a citar os salmos. Ele tem salmos para responder. Quer dizer, ele conhecia parte das escrituras. Ele sabia das escrituras, mas não se importava com as pessoas. Não se importava com as pessoas. Então o Jonas é o anti-herói realmente. O problema é que ele vê em Deus, e a crise que ele tem com Deus, qual que é?
A crise que ele tem com Deus é que ele acha que Deus é bom demais. Ele fala, Deus não pode ser bom assim. Então ele é a única pessoa que questiona Deus por Deus ser bom. Como é que Deus pode ser tão bom com esse povo? Ao ponto de me mandar lá como profeta e falar para eles que vai destruir tudo, mas dá uma chance. Deus não pode ser tão bom assim. Então a crise que ele tem com Deus é que Deus é bom. Bem, então Jonas é o cara que tem a teologia certa, mas a prática é errada. O fazer ele faz errado. Jonas é o cara que faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Motivação errada. Por que eu dizimo? Para ficar milionário? Bobão você, se você acredita nisso. Porque eu vou ganhar 10, 100 vezes mais? Nossa, cara, você está assistindo muita televisão. Eu entrego o meu dízimo não é para ganhar nada em troca, porque você não vai ganhar nada em troca. Eu entrego o meu dízimo por gratidão, por amor, pela graça de Deus. Eu não estou trocando. Tanto que isso aqui nunca foi pregado aqui, né? Não há troca. Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Às vezes o cara entrega tudo, entrega o carro, entrega a casa, entrega tudo, mas com a motivação errada. Ele também acha que vai ganhar muito em cima. Os dois é picareta. Mas Jonas aqui, então ele faz a obra de Deus, mas ele faz com a motivação errada. Jonas 1:5. Olha que interessante. 1:5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um deles clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Tudo submetido à vontade de Deus. O mar se submete a Deus, a tempestade, até um peixe que engole o profeta se submete a Deus, menos o profeta. O cara que era mais para conhecer a Deus, o primeiro que devia se submeter a Deus, não se submete. A obediência dele é forçada, não é voluntária. É forçada. É a pessoa, por exemplo, eu vou vir limpar então, vou ser bonzinho, vou vir limpar aqui. Daí eu estou limpando e estou pensando, putz, cara, eu não estou limpando com amor. Por que fulano não veio? Né? Estou aqui limpando tal, e o Summer não veio, né? E tal. Ué, você não está fazendo? Você está fazendo? Tá. Mas motivação é errada. Motivação errada. Jonas é o cara que faz a coisa certa assim, forçadamente, mas a motivação é errada. E ele chora de tristeza. Tem uma hora que ele chora. Mas por quê? Porque os ninivitas recebem misericórdia em vez de juízo. Ele chora porque aquele povo recebe perdão em vez de destruição. Sabe o que Jonas quer? Ele quer ver o oco. Ele, como profeta de Deus, ele quer ver aquele povo arrebentado. Por isso que ele foge. Ele foge porque ele quer ver aquele povo sendo destruído. É isso. Ele até vai, mas obrigado. E Jonas, se você ler o capítulo 4 depois, a gente tem que ler Jonas inteiro, né? Porque também são 2 folhas. Gente, eu estou pensando nisso. Eu estava te saltando dos pés à cabeça aqui, Vitor, porque você leu Jonas inteiro, mas depois que me dei conta, 2 folhas. Mas tem gente que não leu, né? Tem gente que não leu. Gente, Jonas é 2 folhas. Quem leu Jonas inteiro? Nem você, Vitor. Tá joia. Gente, vocês têm que ler Jonas. Mas vamos lá. No final de Jonas, acontece o seguinte, ele entra em crise. Ele está muito doido da vida, porque Deus fez uma plantinha crescer, e essa plantinha que ele não cultivou, morreu. Né? Ele fala, caraca, morreu a planta. E daí Deus pergunta, mas por que você está bravo? Ele fala, por causa da planta. Mas o que tem a planta? Porque morreu a planta. Mas que tanto eu estou com tanta raiva ao ponto de morrer. E Deus fala, por causa de uma planta. E ele estava querendo que morresse 120 mil habitantes de Nínive. Com a planta ele ficou mais chateado do mundo. Com a planta. Mas as pessoas, ele queria que morresse. Esse é Jonas, o anti-herói. E assim, o que ele vai fazer, ele faz porque Deus manda ele fazer. Ele não espera que esse pessoal mude o coração. A maior frustração dele é que Deus mudasse o coração dessas pessoas e essas pessoas mudassem. Então, assim, um teólogo, o Desmond Alexander, ele diz o seguinte, Deus teve compaixão de Nínive, mas destruiu a planta. Jonas, ao contrário,
teve compaixão da planta e queria que Nínive fosse destruída. Olha só. Então Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Terceira, Jonas quer receber as bênçãos, mas não quer ser bênção. Ele quer receber a bênção de Deus. Eu quero a bênção. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo, é o pessoal manipular. Você quer a bênção? Né? E tal, joga a bênção e pula para pegar a bênção, mas eu não quero ser bênção. Eu não quero. Eu quero receber a bênção, mas eu não quero abençoar ninguém. Essa é a verdade. Olha lá, Jonas 1, de 3 a 5. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiravam as cargas do mar para tornar-se um navio leve. Jonas é um causador da tempestade. Ele que era para ser o abençoador, ele é o cara que causa a tempestade. É ele. Ele causa a tempestade. Ele que dá a crise, o problema ali. Ele que, em vez de ser bênção, ele traz a maldição, vamos falar assim, a tempestade. Ele que tumultua tudo. E é ele que era para abençoar. Exaltino Filho, ele diz assim que o homem que deveria ser bênção para o mundo estava se tornando uma maldição por causa da sua insensibilidade e por causa do seu coração duro. Duro. Crentes com o coração duro são maldição para o mundo. Crentes com o coração duro não é bênção, é maldição. É maldição. Talvez a maior dificuldade que a gente teve na nossa conversão foi por causa justamente dos crentes, que a gente fala, não, eu não posso, porque eu não quero isso para mim, não quero ser assim. Não é verdade? Então assim, crentes com os coração duros são maldição para o mundo e na igreja. Na igreja também pode ser maldição. Então cuidado do seu coração. De repente seu coração é duro feito uma pedra, está detonando as pessoas da sua casa, está detonando sua casa, está detonando o lugar que você vive, está brigando com os irmãos. A gente tem que viver irmãos. Então assim, cuidado. Crentes de coração duro são maldição para o mundo, para a igreja, e destroem o evangelho. Quanto que o evangelho não tem sido adulterado e destruído por escritores que têm esse coração duro? Jonas prefere morrer a se arrepender. O cara prefere morrer, gente, do que se arrepender. Jonas não tem medo da morte. O medo de Jonas não é de morrer. O medo de Jonas é que os inimigos dele, que é Nínive, se convertam. Imagina meus inimigos aqui. Jonas está ao ponto de morrer. Jonas está pronto para morrer, mas não disposto a se arrepender. Ele prefere a morte do que ele se arrepender. E assim, é difícil. E às vezes, se você de repente lembra de situação, você tem que perdoar ou sei lá o quê, e você fala, eu prefiro morrer do que ceder. É barra. E a gente é Jonas. A gente pode ser Jonas. A gente pode ser Jonas. Jonas foi engolido e vomitado pelo peixe e continua igualzinho. Sujo, né? Mas igual. Não mudou. Nem o tempo que ele passou dentro do peixe lá fez essa diferença. Olha que interessante. Se você ler Jonas capítulo 1 e você ler o 4 inteiro, o finalzinho do 4, você vai notar o seguinte: que Jonas, do começo ao fim do livro sobre ele é indiferente aos ninivitas. Ele é indiferente no começo, quando Deus manda ele ir até lá, e ele é indiferente no final, que ele prefere a planta que os ninivitas. Ele é indiferente, está nem aí. É isso que Jonas é. Ele prefere morrer a se arrepender. Jonas demonstra, último, contradição mais do que contrição. Jonas é um homem contraditório. Ele é uma figura patética. Ele é um profeta, mas não quer fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele é um profeta, mas ele não quer falar o que Deus mandou ele falar.
Ué, ele é o profeta que Deus mandou ele fazer uma coisa e ele não quer fazer. Deus mandou falar e ele não quer falar. Que profeta que é esse? É o profeta da contradição. Nada tá bom. E ele prefere a morte de 120 mil pessoas a ele ir lá e falar. Nínive. Nínive também não é uma cidade santa. O que era Nínive? Nínive era uma cidade muito violenta. A fama de Nínive é que era uma cidade onde Nínive vem de Nina, que era a deusa do sexo e da guerra. Por isso esse nome, era a deusa deles. A cidade de Nínive era conhecida por causa do pecado, da feitiçaria e da violência. Quando eles ganhavam a guerra, a cidade de Nínive, eles faziam questão de furar os olhos dos seus inimigos, por prazer. Eles faziam questão de queimar crianças vivas. Eles eram tão violentos que quando o exército deles ganhavam, o exército que tinha perdido se matava para não cair na mão deles. De tão violento que era Nínive. E eu entendo, assim, consigo imaginar o que Jonas está imaginando. Pô, esses caras pisou na bola a vida inteira. E agora que Deus vai castigar eles, que Deus vai acertar as contas, Deus dá uma chance, que se eles se arrepender, nada vai acontecer. É isso que Jonas está pensando. E é justamente isso que ele está temendo. Ele fala, eu quero que essas pessoas morram e paguem pelos que elas fizeram. Eu não quero que elas conheçam a Deus e que não caia isso sobre elas. E por isso que ele não quer ir. Outra coisa que Jonas também não quer ir é o seguinte: ele tem quantas profecias Jonas tem? Quantas profecias? Deus mandou ele fazer o quê? Ele ir lá e fala, olha, vai lá na cidade e fala que se eles não se converterem, tal, vou destruir a cidade, não é isso? É uma profecia que ele tem, uma só. E se ele vai lá e fala e o pessoal se arrepende, o que acontece? Não acontece a profecia. Então Jonas é o profeta de uma profecia, e quando ele vai lá e fala, o pessoal se arrepende e não acontece. Para ele, assim, ó, frustração. A única profecia que ele tinha não se cumpriu. E ele angustia com Deus e fala, Deus, está vendo? Eu sabia, você é um mole de coração. Esse pessoal ia chorar e se converter, e você ia falar, está tudo bem. A gente, como que se aplica a gente hoje? Onde que a gente pode usar de Jonas? Nós temos 2 pontos aqui que pode ser Jonas. Primeiro, nós somos Jonas. Nós somos Jonas que não queremos pregar o evangelho para as outras pessoas, falar para as outras pessoas. A gente não tem coragem. A gente começa a duvidar se aquela pessoa pode realmente conhecer a Jesus e andar com Jesus. Às vezes nós temos medo que os nossos inimigos se convertam. Porque imagina o nosso inimigo sentado do meu lado. E a gente tem medo, a gente não quer. A gente já começa a limitar a quantidade de pessoas para quem a gente vai falar, por causa disso. Nós somos Jonas porque também não acreditamos que aquelas pessoas a quem nós somos enviados a falar vão nos ouvir. Jonas fala, mas eles vão me ouvir? E ouviram. E nós também somos profetas de uma profecia, que é o Evangelho. O Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que veio mudar a minha vida e a das outras pessoas. A gente também pode ser Jonas que está correndo de Deus. Deus está chegando, a gente sente, até que correr de Deus é a coisa mais boba do mundo, porque não tem lugar que ele não possa estar, ele está em todos os lugares, mas nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir e pensar que se pode chegar a palavra de Deus. Então a gente fica com o coração fechado. Talvez a gente não corra como o Jonas fez pegando o navio, mas nós podemos fechar nosso coração e não querer ouvir. Então Jonas, por mais terrível que ele seja, nós também somos Jonas. A gente também é Jonas. Às vezes não querendo falar para as pessoas, às vezes se escondendo. Nós também somos Jonas. Nós vamos cantar essa música e também vamos orar.